Boa tarde, gente. Graça e paz a todos. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, permaneça em nossos corações. Só. Glória a Deus. Tudo bem com você, gente? Tá tudo bem? Boa tarde. Hoje, dia 1 de novembro, né, gente? Dia 1 de novembro de 2021. Que bênção, saudade de vocês. Nem quinta-feira e nem sexta-feira nós fizemos live de oração, porque tínhamos um compromisso e não dava para adiar o compromisso. Mas aí estamos aqui, né? Estamos aqui firme e forte aí. Deus abençoe aqui aos amados que estão conosco aí, que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, amém? Meu amado, meu irmão, olá Lucas, boa tarde Lucas, graça e paz querido, tudo bem? A Pati também, Patrícia, sua família, Lucas, sua família, Lúcia Moreira, a Regiane também, glória a Deus, estamos chegando... Estamos chegando a final de ano, né? Seja bem-vindo, viu, gente? Boa tarde, tia Lia. Deus abençoe, tia Lia. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, sua família, o Wagner, a Rose, né, tia Lia? Continuamos orando pela Rose, por todos os seus netos. Deus abençoe. Esse foi o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Glória a Deus, meus amados, que dia maravilhoso, né? Que dia maravilhoso, glória a Deus, motivo de alegria, né? Glória a Deus, Deus abençoe, irmã Ivanilda Pereira, irmã Ivanilda, Deus abençoe, seja muito bem-vinda, né? Que Deus continue abençoando, viu, a sua vida, no nome de Jesus. Meus amados, hoje nós estamos... Vocês sabem que nós estamos fazendo a leitura de todos os salmos, né? Então hoje são 108 dias, gente, que nós estamos aí na leitura do salmo. Então, claro, né? Hoje vamos fazer a leitura do salmo de número 108, 108º salmo. Que maravilha! A Rê está dizendo, quando não tem live eu até estranho. É verdade, Paty, eu também. Eu também estranho também, né? Deus continue abençoando a sua vida, tá? Deus abençoe também. Entrou aqui conosco aqui a pastora Dayana, que o Senhor continue abençoando poderosamente a sua vida, viu? No nome de Jesus. Meus amados, deixa eu repartir algo com vocês aqui, e eu gostaria que vocês comentassem isso, né? Não está baseado aqui dentro do... né? Não tem... Eu não vou tomar o Salmo 108 como base, né? Ainda que o salmista, no Salmo de número 108, que é o salmista Davi, ele nos conclama, né, a colocar o coração firme em Deus. O nosso coração precisa estar firme em Deus. Tá? Estar firme em Deus. Essa é a preocupação do salmista Davi aqui, no Salmo de número 108, a firmeza em Deus. Ter firmeza em Deus, né, gente? Quando tudo vai bem é muito fácil. Quando as coisas fluem, quando o nosso equilíbrio, né, emocional, físico, espiritual, as nossas relações estão muito boas, aí é muito fácil, né, nós colocarmos o nosso coração firme em Deus. Mas quando as coisas estão difíceis, né? Quando as coisas estão complicadas, colocar o nosso coração em Deus, ter firmeza em Deus nos momentos mais adversos da nossa vida, nos momentos das dores, das agruras, né? Do momento complicado, e esse é um momento muito difícil, né? De ter firmeza em Deus. Isso é para todos nós. Mas, baseado nisso que eu estou dizendo, eu quero falar para vocês de algo, e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, né? Seja bem-vindo,
aqui a Cláudia, a Linda também, pastora Meire também que está aqui presente. Deus abençoe, né? Então vamos lá. Eu gostaria de repartir algo com vocês. Ontem à noite eu estava vendo uma reportagem, não sei se vocês viram, né? O que aconteceu em uma cidade do Rio de Janeiro chamada Maricá. Maricá é uma cidade ali litorânea, né? Me parece que é meio que área metropolitana ali. Seja bem-vindo, Carol. Deus abençoe, Caroline. o seu filho Miguelzinho, né? Que Deus continue abençoando sua vida e o seu esposo Reinan. Então, nessa cidade chamada Maricá, que é uma cidade litorânea ali do Rio de Janeiro, aconteceu um fato muito triste. Eu não sei se vocês viram. Uma família composta de um menino, de uma adolescente de 16 anos e mais uma criança de 2 e outra de 4. Eu não me recordo bem essas crianças. É um pai e uma mãe. Só que esse marido e essa mulher, né, esse filho de 16 anos não era filho do homem, então ele era padrasto, tá? Ele era filho somente da mulher. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Mas os dois menores aí era filho do casal. Então os dois menores eram filhos do casal. E aí o que aconteceu, gente? Para surpresa, né? Que tristeza, que lamentável. Gente, que tristeza que eu vi ontem. Que cena triste, que cena dolorida, que cena, sabe, maquiavélica. Esse adolescente de 16 anos matou os dois irmãos por parte de mãe. Matou as duas crianças. A primeira criança me parece que 2 anos e a segunda de 4 anos. Se eu não me engano, por favor, né? Quem lembrar, por favor, pode colocar aí para mim. O menino de 16 anos matou os dois irmãos, né? E ele estrangulou, né? Ele enforcou os dois irmãos menores, matou os dois irmãos estrangulados e depois colocou fogo, gente, nos dois irmãos. Colocou fogo. E depois saiu correndo e desesperado. Os vizinhos viram tudo isso e saiu à procura dele. Houve até algumas agressões ali e a polícia chegou o mais rápido possível. E o delegado que está investigando o caso, ele estava falando, né, dando o depoimento dele, dizendo para a reportagem que ele estava falando do homicídio, do duplo homicídio dos irmãos, gente, dos irmãos. Ele era irmão por parte de mãe, né, não por parte de pai. E estrangulou e ateou fogo nas duas crianças. E aí quando o delegado fez o interrogatório dele, ele falou que ele fez porque ele estava com raiva do padrasto. Estava com raiva do padrasto e com raiva do padrasto ele estava pensando em matar o padrasto. 16 anos, hein, gente? Estava com raiva, estava pensando de matar o padrasto. Como ele não pôde matar o padrasto, ele entendeu que as duas crianças eram alvo. Então ele matando os dois irmãos, né, ele iria atingir o padrasto. Mais uma vez, lembrando que ele não era filho desse homem, né? Esse homem era padrasto dele, mas os irmãos dele eram filho do pai desse homem e da mãe, né? Era irmão por parte de mãe, mas ele já estava com o padrasto e com a mãe há muito tempo. E o delegado estava falando, gente, da frieza dele. Não sei se vocês viram isso, gente. A frieza deles, matou os dois irmãos, estrangulou os dois, 16 anos, estrangulou os dois irmãos e ateou fogo, né? Colocou fogo nos dois irmãos. E o delegado falando que ele estava falando como se não tivesse nenhum tipo de sentimento. E há um psiquiatra forense, né? Estava fazendo uma leitura, claro que não fez o atendimento de início, né? Mas ele fez uma releitura, um psiquiatra, e falando dessa capacidade que ele teve, né? Esse distúrbio que ele teve, que ele tem, e
essa situação triste de ter matado, de ter estrangulado e de ter assassinado os dois irmãos. E aí, triste isso, né, gente? Triste isso, muito triste. E aí eu fico pensando, né? Eu fico pensando na natureza ruim do ser humano. Vocês sabem, quem tem filhos aqui? Todo mundo tem filhos aqui, certo? E quem tem filhos pequenos aqui? Quem tem filhos pequenos? Eu acredito que a Josi Santos aqui tem filhos pequenos, a Josi também Oliveira aqui, né? Pastora Meire, né? Tem o Tiaguinho aqui, pequeno aqui. Quem mais aqui tem filho pequeno aqui, né? Gente, eu não sei se vocês observaram que até as crianças têm uma natureza que não é uma natureza, é uma natureza que precisa de ajuda. Eu não sei se vocês viram que o seu filho, o seu neto aí, que as nossas crianças fazem birra. Elas são egoístas, né? Elas são egocêntricas e elas batem. Por que as crianças batem uma na outra? Já viram criancinhas batendo na outra, né? Pegando um objeto e dizendo eu não dou para você, isso é meu, né? Ou com raiva, atirar alguma coisa. Criancinhas, a gente vê crianças assim com histeria, gente, de bater na cara da mãe, de bater na cara do pai. Sim ou não, gente? Vocês já não viram isso? Várias vezes os seus filhos já não fizeram isso, os meus também. As minhas meninas hoje são de maior idade, né? Mas hoje eu tenho um neto e a gente vê que o meu neto Bento, mesmo ele ainda não tendo todo o entendimento, mas ele faz birra, né? Ele faz birra, ele chora, né? Quando ele quer comer, ele chora, quando ele quer... Mas isso é uma necessidade fisiológica aí, tá, gente? Porque ele não tem o entendimento ainda, né? Mas pode observar que as crianças fazem birra, elas batem uma na outra. Por quê, gente? Por quê? Bispo, mas eu ensino tanto a minha filha de não maltratar o outro, de respeitar, de não falar isso, de não falar aquilo, né? Eu ensino tanto, bispo, eu sou exemplo dentro de casa, mas sabe por que, gente, isso acontece, gente? Sabe? Acontece, gente, por causa da natureza pecadora que nós temos. As crianças também não escapam disso. As crianças não escapam da natureza adâmica, da natureza caída, da natureza adâmica, que é uma natureza que cresce distante de Deus. Então elas não têm uma plena consciência ainda daquilo, claro. Os nossos filhos, né, não têm uma plena consciência daquilo que ela está fazendo, dela ser egoísta. Ela não tem. Por quê? Ela tem aquilo, então ela quer para si. Então ela não quer dividir aquilo, aquele produto, né, aquele doce com alguém. Então por isso que ela faz birra, por isso que ela, né, por causa da natureza pecaminosa, E a natureza pecaminosa, ela atinge também as crianças. A natureza pecaminosa, ela atinge as crianças. E quando é, bispo, que essa natureza pecaminosa potencializa a vida de uma criança? Isso quer dizer, bispo, quando é que essa natureza pecaminosa prejudica a minha filha, prejudica os meus filhos, prejudica o meu neto? Quando é que essa natureza pecaminosa... Sabe quando? Sabe quando vai prejudicar os nossos filhos ou os nossos netos? Quando o ambiente em que eles estão vivendo é um ambiente de dor, de amargura, de tristeza, de agressão, de contenda, de inveja, porque o ambiente mais a natureza pecaminosa pode, eu não vou dizer que é regra, mas pode desvirtuar uma pessoa, pode desvirtuar o caráter de alguém. Então presta atenção. Quando você vê o seu filho fazendo birra e tal, você precisa disciplinar ele. Nós precisamos disciplinar. Disciplinar, gente, significa bater, esmurrar, nem jogar a cara, nada, nem pegar assim, nada disso, não. Se bater resolvesse, queridos, os presídios estavam vazios. Se bater resolvesse, a Fundação Casa estava vazio, porque o que mais aqueles meninos
O que mais aqueles meninos fazem lá é apanhar, apanham muito, vocês não têm ideia, né? Então apanham, mas por que quando a maioria, quando saem de lá, vivem uma vida desregrada do mesmo jeito? Porque não é batendo nas crianças que vão. A primeira coisa que você precisa fazer para lutar contra essa natureza adâmica e pecadora dos nossos pequenos, das nossas crianças, então isso que eles fazem, essa birra de bater no outro, é a natureza adâmica, não é porque eles querem todas as pessoas nascem com essa natureza chamada a natureza de Adão, que é uma natureza caída, que é uma natureza egoísta, que é uma natureza egocêntrica, que é uma natureza que não se preocupa com o outro, que é a natureza que quer viver a sua própria vida, uma natureza que quer viver os seus próprios entendimentos. É assim a natureza adâmica. Agora, quando essa natureza adâmica, quando uma criança, ela tem a sua natureza adâmica, que é normal, mas ela é exposta em um ambiente ruim, quando ela é exposta em um ambiente ruim, um ambiente de dor, de contenda, de briga dentro de casa, um lar conturbado potencializa, então isso pode acontecer, que essa criança vá crescendo, se torne um junior, se torne um pré-adolescente, um adolescente, e a partir daí a natureza dele seja afetada. E a partir daí a natureza dessa criança vai sendo afetada. E a natureza dela sendo afetada, ela pode desenvolver sentimentos ruins e agir conforme a sua natureza pecaminosa, que é a natureza de Adão. Então, uma das coisas que precisamos tomar cuidado é que tipo de ambiente, porque esse menino que matou os dois irmãos lá na cidade de Maricá, ele disse lá no testemunho dele lá, minha irmã lá de Pernambuco, ele disse lá no testemunho, sabe o que? Ele disse que o padrasto dele era ruim, que o padrasto dele não se sabe, a mãe negou isso, a mãe dele disse que não, isso não aconteceu, que eles nunca expuseram eles, tal, né? Mas de uma certa forma ele justificou a atitude do assassinato dos dois irmãos. Gente, ele matou os dois irmãos, gente, ele 16 anos, ele matou os dois irmãos pequenos, ele estrangulou, gente. Vocês não estão me entendendo, gente. Vocês não estão me entendendo a natureza do homem. A natureza do homem é capaz de qualquer coisa. A minha e a sua natureza é capaz de qualquer coisa. Não brinque com a sua natureza, com a minha. Eu não brinco com a minha natureza caída. Eu não brinco com essa natureza adâmica caída, porque essa natureza adâmica caída pode de uma hora para outra fazer coisas que você nem imaginava que você faria. Ou isso não já aconteceu com você? E gente, fala sério. Seja sincero aqui comigo. Seja sincero. Quantas vezes você e eu fomos expostos a fazer coisas, fizemos coisas que depois nós tivemos vergonha até de pensar? Ou não? Ou eu estou falando besteira, gente? Gente, pelo amor de Deus, eu estou falando besteira? Quantas vezes você pensou de fazer coisas, pensou de falar coisas que depois você tinha até vergonha, teve até vergonha de simplesmente pensar? Por quê? Por conta da sua natureza e da minha natureza caída de Adão. Bispo, mas eu preciso, assim eu estou colocando culpa na natureza. Bem, na maioria das vezes a culpa é da sua natureza. E não é culpa do diabo, né? O diabo é simplesmente um gatilho que lá na frente vai usar a sua natureza caída e o seu ambiente tóxico para destravar uma ruindade sua lá na frente. Todos nós somos assim, gente. Eu e você. Olha, precisa tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado com a nossa natureza. Essa natureza aqui, carne aqui, tem que tomar muito cuidado. E nós precisamos, cada vez mais nos surpreendemos com o que o ser humano faz. Ou não, gente?
cada vez mais nos surpreendemos com aquilo que o ser humano faz. E aí em uma outra cidade, aí, né, eu esqueci o nome do estado, esqueci o nome do estado e da cidade, mostrou também um adolescente que matou os 2 primos. Então as pessoas que matam por besteira, gente, que matam por uma mixaria, né? Olha, gente, essa o que nós estamos vendo hoje é triste, é lamentável. E eu e você precisamos tomar cuidado com a nossa velha natureza. Bispo, mas me dá um clique aí, me dá um insight aí. Como é, bispo, que eu controlo essa minha natureza? Porque às vezes eu quero matar alguém, às vezes eu quero esmurrar alguém, às vezes eu quero falar coisas que nem eu, que até eu mesmo tenho vergonha de falar. Às vezes, bispo, me dá um ódio. Às vezes eu estou com rancor, eu tenho uma mágoa, eu tenho um sentimento, bispo, ruim por alguém, sabe? Às vezes quando, bispo, eu saio do controle, quando o sangue sobe para a cabeça, sabe? Quando eu estou enfesado, sabe, bispo, me dá vontade de falar algumas coisas, de dizer algumas coisas. É aí que nós precisamos estar atento a todos esses sinais da nossa própria vida. Nós precisamos tomar cuidado todos os dias, gente, porque eu conheço dezenas de pessoas que eram extremamente pessoas boas, sabe, que ninguém desconfiava, ou não, gente, quantos acidentes, hein, gente? Quantos acidentes? Vocês estão lembrados daquele vigia lá naquela cidade lá? Ele entrou dentro daquela escola lá e colocou fogo nas crianças naquele lugar, matou muitas crianças, a professora. Vocês estão lembrados? E ninguém desconfiava dele. Ninguém desconfiava dele, até porque ele era um vigia, todo mundo dizia que ele era uma pessoa muito boa. E aquele homem lá de Realengo, e aquele jovem, os 2 jovens lá de Realengo lá, que entrou lá na escola e matou todas aquelas... Gente, o ser humano é indescritível, e um ser humano na sua natureza adâmica, caída, derrotada, gente, ele pode fazer qualquer coisa. Nós precisamos urgente olhar em primeiro lugar para a nossa natureza. A sua natureza é caída, irmão. Sabe por que eu e você temos tendência para pecar? Porque a sua natureza é caída. E nós só temos condição de vencer a nossa velha natureza. Nós só temos condição de vencer o egoísmo, a dor, a angústia, sabe? Os ressentimentos, as mágoas. Nós só temos condição de vencer a nossa natureza caída com uma outra nova natureza em Cristo Jesus. Você e eu precisamos dessa nova natureza. Essa nova natureza em Cristo Jesus, que foi a partir do momento em que você foi iluminado e reconheceu que você tem uma necessidade urgente de melhorar, uma necessidade urgente de viver o melhor de Deus, uma necessidade urgente de ser melhor pai, de ser melhor mãe, de ser melhor cidadão. Essa necessidade urgente, quando nós reconhecemos Cristo Jesus como o único e suficiente Senhor da nossa vida, a partir desse momento, essa nova natureza começa a habitar em mim, e essa nova natureza, ela vai em confronto com essa velha natureza de Adão, a natureza caída. É isso que precisamos tomar cuidado. É isso, gente. Vigiar a cada dia, a cada tempo, a cada momento, a cada instante. Sabe por quê? Porque a nossa natureza, eu já vi dezenas de pessoas dizendo: eu não faço isso. E até criticando o outro. Não, é que o e tal. Cuidado. Sabe por quê, gente? Porque meu pai dizia, era um adágio popular no Nordeste: quem tem rabo de palha não toca fogo no rabo dos outros. Muito cuidado, antes de você atirar pedra no outro,
observe que o seu telhado é de vidro. Antes de qualquer coisa, de pegar o seu dedo para apontar o outro, não esqueça que a sua família é falha, que você é falho, que nós somos falhos e que só a graça, só la graça, graça, só a graça de Deus para ajustar a nossa vida e vivermos uma vida digna para a glória do nome santo de só a graça. Não existe psicólogo, ainda que a psicologia seja excelente. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Você pode passar no psicólogo, você pode passar no psiquiatra, pode fazer terapia e esses três é extremamente importante. É muito bom, é ótimo, mas só quem pode mudar só quem pode lutar contra a sua natureza caída é a nova natureza em Cristo Jesus. Quando você e eu verdadeiramente tivermos um encontro com Deus. Não, eu não estou dizendo um encontro com religião. Eu não estou falando de um encontro religioso, eu não estou falando de um encontro semanal em uma igreja, eu não estou falando de um encontro semanal num templo, eu estou falando de um verdadeiro encontro com Deus que vai lutar contra a nossa velha natureza, que é a natureza diadâmica, que é essa natureza egocêntrica, essa natureza egoísta que você tem não vem de Deus. Essa natureza que guarda rancor não vem de Deus. Essa natureza de falar mal dos outros não vem de Deus. Essa sua natureza, essa minha natureza de guardar mágoas e rancor e ressentimento não vem de Deus. Egoísta e egocêntrica não vem de Deus. Essa natureza egoísta, egocêntrica vem da carne, da natureza carnal. E que mais cedo ou mais tarde o inimigo das nossas almas pegará essas atitudes da nossa velha natureza como um gatilho para destruir a minha vida e a sua. Agora a graça de Deus vem para que nós possamos lutar contra isso. Então quando vier o egoísmo, a graça de Deus bate na cara dela. Quando vier o ressentimento, a graça de Deus bate na cara dela. Quando vier as mágoas, os rancores, quando vier a vontade de machucar alguém, quando vier todas essas vontades malignas, a graça de Deus é o contraponto, o contrassenso que bate, rebate e nos faz entender que nós não precisamos ser e viver dessa forma. É assim que a gente precisa entender. Não estranhe os comportamentos das pessoas. Não estranhe o comportamento das pessoas. Porque o comportamento dessas pessoas é justamente a sua natureza. É quem está dominando ela. Olha, se tem uma natureza de Adão e uma natureza de Cristo, você vai demonstrar que natureza está controlando você. A natureza de Cristo é perdoadora. A natureza de Cristo é esperançosa. A natureza de Cristo não aponta. A natureza de Cristo, ela tem arrependimento, ela se arrepende. A natureza de Cristo, ela pede perdão. A natureza de Cristo faz tudo isso. Agora, a velha natureza é uma natureza egoísta. Quando você observar uma pessoa egoísta, quando você vê alguém egocêntrico, egoísta, sabe o que você pensa? Ali está a natureza de Adão. Quando você vê uma pessoa guardando rancor, mágoas e ressentimento, você vai olhar e vai dizer, ali está a natureza de Adão caída. E você pode mudar, irmão. Você pode viver uma nova natureza em Cristo Jesus. Fazendo, sabe como?
aceitando Cristo Jesus como o único Senhor da sua vida, se entregando verdadeiramente a Ele, porque você pode ir na igreja, você pode frequentar uma igreja e Jesus não ser Senhor da sua vida. Quando eu falo que Jesus é Senhor da nossa vida e que Ele precisa ser Senhor da nossa vida, é deixando todas as mágoas e ressentimentos, deixando tudo para trás e avançando para uma nova vida em Cristo Jesus, o Senhor. Lute contra a sua natureza. Meu coração está firme, ó Deus, cantarei louvores, ó glória. Acorda em harpa e lira, despertarei a alvorada. Eu te darei graças, ó Senhor, entre os povos. Cantarei louvores entre as nações, porque o teu amor leal se eleva muito acima da sua fidelidade e alcança as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, estenda-se a tua glória sobre a terra, salva-nos com a tua mão direita e responde-nos para que sejam libertos aqueles a quem amas. Do seu santuário Deus falou, no meu triunfo dividirei Siquém, repartirei o vale de Sucote, Gileade me pertence e Manassés também, Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro, Moabe é a pia em que me lavo, em Edom atiro a minha sandália, sobre a Filistia dou meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não fosses tu, ó Deus, que nos rejeitasses e deixasses-nos sair com os nossos exércitos? Dai-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisará os nossos adversários para a glória do nome do nosso eterno Deus. Salmo de número 108. E aí o que precisamos? Precisamos disso aqui, ó. Isso aqui o mundo precisa estar em nós. E a mudança que nós precisamos está em Jesus. Que essa seja a nossa oração todos os dias. Quero que vem de lá, quero agora. Nós podemos ser melhor, né? Nós podemos ser melhor, sabia? E sabe quem é que vai ajudar você? Você mesmo. Você precisa querer melhorar. Agora você tem um que está do seu lado. Jesus pode te ajudar nisso, sabia? É verdade. Nós somos pecadores, irmão. Nós somos pecadores, Nós precisamos lutar contra essa velha natureza. Peça a Ele para ajudar você a melhorar. Ajude a melhorar como pai, como cidadão, como pessoa. Sozinho não consigo mais ser. Sou humano, eu só sei. Me ajude a melhorar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Nós queremos melhorar, Senhor. Quantas atrocidades temos visto nesse mundo, Pai, quantos assassinatos, quantos roubos, Senhor eterno, quantas drogas, quantos vícios. Mas nos ajude a melhorar, ajude. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, Senhor eterno. Ajuda-nos a melhorar. Nós queremos isso, Pai. Nós queremos isso. Abençoa cada um dos teus filhos que estão conosco nessa live de oração, as famílias aqui representadas. Repreenda todo o mal, toda ação do diabo, do maligno contra a nossa vida, todo olho grande, toda inveja, todo espírito de contenda, nós repreendemos. Mas nós queremos dizer, nós declaramos, nós
precisamos melhorar, Senhor. Todas as vezes que eu te entristeci, eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. É verdade, sozinho você não vai conseguir, não. Sozinho, nem eu, nem você Me vamos conseguir. ajude a melhorar. Agora, com a ajuda do Espírito Santo, Ajude a melhorar. com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos conseguir, Sozinho certo, não irmão? consigo mais. Não estranhe das coisas que vão acontecer nesse mundo aí afora. Não estranhe. Muitas coisas boas vão acontecer. Agora eu e você precisamos melhorar. Precisamos melhorar. Precisamos melhorar mesmo. Deus abençoe. Um excelente dia, uma excelente segunda-feira, uma excelente semana. Glória a Deus. Que o Senhor nos perdoe, irmão. Que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, né? Que o Senhor perdoe os nossos pecados, não somente o seu, Mas eu não quero que Deus venha abençoe a lá. todos. Eu Minha irmã, todos, minha irmã, olha para o grupo, a Carmen. glória de Beijão para Deus. você, viu? Obrigado, tia Lia, Eu cansei. a pastora Meire, Eu todo já mundo que não entrou quero aqui. mais Deus abençoe viver sua pra família. mim. De uma vez por todas vou me Ele esvaziar. só canta para você. Vou mandar embora Deus o que abençoe. não é Amém, seu. Thaís. Eu também, Thaís, eu também preciso. Perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me Deus abençoe, tá? ajude a Beijão a todos. me ajude a Vamos terminar assim? melhorar. Sozinho não consigo mais ser. Tenha paciência com os outros. Nem todo mundo Me vai estar pronto para ajude ficar a na nossa vida, todos vão embora, outros vão ficar. me Mas ajude mesmo a que for embora, melhorar. tenha paciência, tenha paciência. Sozinho Possa não melhorar, consigo entendeu? mais. Assim como nós também estamos cada dia, né, precisando melhorar, né? Glória a Deus. Beijão a Me todos. ajude a melhorar. Até amanhã, se Deus for aqui. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, Senhor, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o teu povo, Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. Deus abençoe. Beijão a todos, tá bom? Me Até amanhã, ajude gente. Até a amanhã. melhorar.